lá, para você ligado aí no canal MD Health Cardiologia, vamos fazer agora um resumão do primeiro dia do Congresso American Heart Association, que está acontecendo lá nos Estados Unidos, na Filadélfia. Eu sou o Dr. Remo Furtado, médico cardiologista, diretor de pesquisa do BCRI, e estou aqui com o Dr. Rafael e o Dr. Ricardo, dois cardiologistas do Rio Grande do Sul, colegas nossos que trabalham aqui conosco nessa cobertura. Os dois são sócios fundadores do Cardio Review, que é um grupo sensacional que faz atualizações de cardiologia, inclusive tem grupo lá na MD Life, no WhatsApp e tudo mais. E eles também trabalham lá no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, orientando, fazendo clube de revista com os residentes e contribuindo aí para o ensino de várias gerações de jovens cardiologistas. Então, Rafael e Ricardo, é um prazer ter vocês aqui para a gente bater um papo aí sobre o AHA. Prazer é nosso, Remo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite, Remo. É um prazer a gente discutir os estudos que saíram hoje, que estão quentinhos, saindo do forno. Pois é, pessoal. E esse dia 1 já veio com tudo, né? Então, já chegando o congresso, nós tivemos aí estudos muito interessantes. Para quem tiver mais interesse, haverá vídeos separados com detalhes de cada um dos estudos. E nos nossos canais, pessoal, nós também teremos resumos dos estudos, né? Resumos lá dos artigos, para quem quiser ver mais aprofundado. Vai ter de tudo um pouco aqui, e na MD Life também eu convoco todos vocês a se ligarem, que notícias aparecerão lá o tempo todo. Mas, pessoal, o que me pareceu, assim, entre os muitos estudos, eu chamo a atenção para 4 principais. O SELECT, óbvio, que é um dos estudos mais aguardados da semaglutida. O estudo MINT, que inclusive é um estudo com a participação do BCRI sobre transfusão no infarto. O DAPA-MI, que é inibidor de SGLT2 no infarto do miocárdio, também estudo muito aguardado. E o estudo ORBITA-2, que foi um estudo até muito discutido, uma certa polêmica, que é angioplastia versus angioplastia, entre aspas, placebo. Então, vamos começar falando do SELECT, né, que é o principal. A gente já sabe o resultado positivaço, diminuiu eventos cardiovasculares combinados, apesar de não ter sido ajustado para a multiplicidade, mas houve uma redução aparente de morte e hospitalização por insuficiência cardíaca também. E, além disso, uma redução de ocorrência de diabetes numa população com obesidade, sem diabetes e doença, mas com doença cardiovascular prévia, ou seja, infarto, AVC, etc. Esse é um estudo que realmente vai levantar muita implicação prática. E eu queria perguntar de bate-pronto para vocês, qual é a grande implicação que vai ter no dia a dia do cardiologista um estudo como esse? O agonista do GLP-1 reduzindo evento cardiovascular. Não é só reduzindo o peso, hein, gente? Eu sei que todo mundo quer emagrecer e tudo, tá maior frenesi com essa molécula, mas agora nós estamos falando de evento cardiovascular maior, infarto, AVC, morte, esse tipo de coisa. O que vocês acham aí? Ricardo, começando por você. Bom, eu vou começar porque eu acho que esse estudo é muito importante, porque ele demonstra o quanto a gente reduzir peso diminui desfechos. Então, o nosso paciente que a gente acompanha e que não está reduzindo peso, a gente não tem outra alternativa. A gente tem a melhor solução, que vai ser iniciar com essa medicação. Essa medicação, a semaglutida 2,4 miligramas, ainda não está disponível no Brasil, infelizmente. Mas eu acho que quando ela estiver disponível, que a gente pode, num primeiro momento, tentar medidas de reeducação com dieta, com exercício físico, com todas as medidas possíveis para isso. Mas se a gente não tiver resultado, a gente não pode ficar vários anos esperando isso dar certo, porque a gente tem um estudo que demonstra que se a gente usar uma medicação, aqui no caso a semaglutida, a gente vai diminuir o desfecho duro de morte cardiovascular, infarto ou AVC. Nós estamos falando do MACE-3P, que é o mais importante. E, além disso, como vamos dizer assim, uma cereja do bolo, eles ainda no nosso desfecho secundário diminuiu mortalidade total, que é uma das coisas mais difíceis de a gente conseguir nos vários ensaios clínicos que a gente discute no dia a dia. Perfeito. Com certeza, Ricardo. E são pacientes de alto risco, né? Que eu acho que sempre é válido
ter uma terapia adjuvante, claro que todo médico cardiologista vai insistir em ter uma dieta adequada, atividade física, né? Focar nisso é importante, com certeza faz a diferença, mas a adesão muitas vezes não é fácil, o paciente não consegue, e essa medicação é uma terapia que ajuda muito, né? Então, ter essa segurança e, com certeza, reduzir morte atrelada à perda ponderal, à redução de parâmetros metabólicos, é uma droga que vai inovar, sem dúvida, a prática clínica, né? Esperamos novos estudos também na síndrome coronariana aguda, né? Não só no paciente já crônico, né, que já tem doença, mas talvez no Sim. que desenvolveu inicialmente a síndrome coronariana já ser uma medicação que talvez possa ser dada até intra-hospitalar, né? Só complementando, Rafael, acho que uma das coisas importantes é a população desse estudo. Obesos com doença cardiovascular aterosclerótica. Nós não Não estamos diabético. falando, não diabético, nós não estamos Isso. falando para a população em geral, nós estamos falando para Não, quem já teve infarto, exatamente. já teve AVC, já teve doença arterial periférica. Então, na prevenção secundária desses pacientes com doenças ateroscleróticas e associação com obesidade, o benefício está sendo muito claro da redução de peso com essa medicação. Excelente colocação, Ricardo, porque sempre tem muita extrapolação na nossa prática clínica, né? Então, o estudo é isso, né? Que vai ser feito, depois cada colega vai decidir, mas o estudo é para esses pacientes de alto risco na prevenção secundária. Perfeito. Isso é um estudo realmente muito importante que vai gerar muita repercussão e, inclusive, diretrizes, provavelmente. Agora vamos para o segundo estudo. Falando em infarto, Rafael, já que você colocou aí, tem 2 estudos bem legais de infarto agudo. E eu vou começar pelo DAPA-MI. DAPA-MI era um estudo muito aguardado, porque depois de toda a empolgação com o inibidor de SGLT2, muita gente cria esse estudo. Lá desde a época do Declare, a gente até já falava nisso. E o estudo testou DAPA versus placebo, 4.000 pacientes com infarto agudo do miocárdio. Eles não podiam ter diabetes, nem podiam ter história prévia de ser com fração de ejeção reduzida, embora pudessem ter a fração de ejeção reduzida na fase aguda do infarto. E eles tinham que ter ou onda Q ou alguma disfunção, pelo menos na parede, no eco, durante o infarto. O estudo usou uma técnica estatística diferente, que foi o win ratio, em que você agrupa vários desfechos. Na verdade, eram 7 componentes, é uma coisa até difícil de interpretar. Mas, assim, resumo da ópera, o estudo foi positivo, porém às custas dos desfechos soft, que a gente chama, os não hard outcomes. Quando você olha para os componentes do win ratio, aliás, para quem quiser saber mais de win ratio, a Galen está aí, cheia de curso e tal. O Rafael conhece bem fundo os nossos alunos para aprender melhor esses conceitos de estatística e medicina baseada em evidências. Mas, só para colocar aqui uma perspectiva interessante. Apesar do global ter sido benéfico para a DAPA, mas foi às custas de diminuição na incidência de diabetes, ok? Achado importante. Diminuição do peso, né? Então, semaglutida, né? Também reduzindo o peso aí. Mas quando você pega morte, infarto, hospitalização por insuficiência cardíaca, FA, etc., nenhum efeito. Ou pelo menos, aparentemente, nenhum efeito, nenhuma redução estatisticamente significativa, o que deu um pouco menos de entusiasmo para esse resultado. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: joga um banhozinho de água fria no inibidor de SGLT2, sim ou não? Rafael, Bom, começando com você. Remo, eu acho que um pouco, sim, talvez nesse cenário do paciente agudo. Ele é um estudo complexo porque existe outros estudos, né? O estudo IMPACT, que é nesse cenário também, com a empaglifosina, mas tu definir que o paciente que teve uma queda da fração de ejeção aguda não vai desenvolver insuficiência cardíaca aguda é meio um pouco complexo, talvez seja um viés do estudo, mas esperava-se que esse estudo fosse um pouco mais positivo em MACE, em desfecho duro. Mas, de qualquer forma, é uma medicação que é aprovada, que não tem tantos efeitos colaterais, que no início se tinha um receio de aumentar a infecção, aumentar até candidíase, enfim, algo maior nesse sentido, ou cetoacidoses, algo nesse sentido, que na prática clínica não se comprovou tanto. É uma medicação extremamente utilizada, né? Infelizmente, não foi o esperado esse resultado. Mas eu acho que não inviabiliza o médico a utilizar. Ele também não foi negativo a ponto de estar errado utilizar essa medicação na fase aguda, né? É um pouco contraditório, porque tem alguns estudos que
o uso de SGLT2 reduz ProBNP, diminui a quantidade de diurético. Eu esperava, confesso, que esse estudo fosse mais positivo de verdade, não com... Ele foi mudança de protocolo, utilizou um mean ratio, com o objetivo de destacar no que ele foi positivo. Mas eu esperava ser em Mace, realmente, assim, eu esperava, confesso que para mim foi um banho de água fria. O Ricardo, em clima de Campeonato Brasileiro, que está acontecendo aqui no Brasil e está bem disputada a coisa, será que não classificou para a Libertadores, mas pelo menos classificou para a Sul-Americana? Foi essa a impressão que você teve? Eu acho que ele tá tipo o Vasco, assim, tentando não ser rebaixado. Brincadeiras à parte, mas é um estudo que, para mim, é um banho de água gelada. Se esperava muito desse estudo. Ele já tinha demonstrado inicialmente que ele não tinha atingido a taxa de morte e hospitalização como se esperava, foi reduzido, foi modificado o desfecho dele ao longo em fevereiro desse ano. Mas eu acho assim, eu esperava pelo menos benefício em alguns das partidas secundárias, assim. E a partida única que ele ganhou de verdade foi o novo aparecimento de diabetes e própria redução de peso é 1 quilo, assim, é nada, é muito, muito, muito pouco. Então, eu acho que assim, que para mim, o que eu fico, acho que é interessante, acho que nem o Rafa falou, é interessante a segurança. Quem usou não teve problemas. Então, quem já utiliza por alguma razão o inibidor de GLT2 no infarto, é seguro continuar usando sem problemas nenhum. Mas eu acho que só pelo infarto iniciar, eu acho que esse estudo não nos permite isso. E eu acho que achei interessante que ele utiliza uma maneira diferente de selecionar os pacientes. Ele utiliza registros nacionais, o Swedheart da Suécia e o MINEP do Reino Unido, que é uma maneira interessante, mas aí já é muito para pesquisador essa discussão. Perfeito. E agora vamos falar de um outro estudo no infarto. Esse é um estudo, pessoal, que vale a pena uma menção muito importante. O estudo foi um estudo chamado MINT. Ele incluiu 3.500 pacientes com infarto agudo e o critério de seleção era ter anemia, HB menor que 10, e pacientes com sangramento agudo, sanguinando, obviamente, eram excluídos. E ele randomizou para 2 estratégias, que era manter HB maior do que transfundir, melhor dizendo, quando o HB caísse abaixo de 10, que era uma estratégia mais liberal, versus transfundir quando caísse menor do que 8, que era uma estratégia mais restritiva. Esse estudo, por que eu estou falando que tem uma menção importante? Porque ele teve uma participação na liderança acadêmica do BCRI, do nosso grupo aqui. Inclusive, o Renato e o Pedro são autores. Então, colocando aí mais uma vez o Brasil na vitrine do mundo, um estudo importante apresentado num congresso dessa magnitude e publicado também no todo-poderoso New England Journal of Medicine. Então, para a pesquisa clínica do Brasil, uma vitória e tanto. Agora, vamos falar para a prática clínica. Esse foi um estudo cujo resultado eu mesmo fui ler e fiquei confuso, assim, porque tem várias, assim, a análise estatística principal, pessoal, que é levando-se em conta os dados que eles tinham, mais o que a gente chama de imputação, que é quando você pega os dados faltantes e substitui por técnicas estatísticas, houve uma melhora a favor do grupo liberal, 19% a menos de infarto ou morte em 30 dias, porém com valor de P de 0,07. Ou seja, bateu na trave, no goleiro e saiu. É brincadeira, né? Mas, quando você pega uma análise estatística sem a imputação, foi estatisticamente significativo. E está tudo do lado certo, como a gente fala. Então, esse é aquele estudo que, apesar do VAR ser muito, né, rigoroso, se é impedimento, e acabou, né? Não dá para você dizer, olha, estava só 1 centímetro, então o gol valeu. A gente, pelo menos o uptake clínico, é que parece ter um efeito e possivelmente sinaliza que o manejo da anemia no infarto precisa ser um pouco mais cuidadoso do que fora do infarto. É essa a impressão que vocês tiveram? Ou vocês não vão mudar a prática clínica de vocês, vão usar o ponto de corte de 8 mesmo, que a gente usa para outras situações na UTI, por exemplo? Bom, eu confesso que é um estudo extremamente interessante, o Instituto também fez parte, colocamos alguns pacientes, estudo difícil, né?
até porque quando se colocava o paciente, se tu estivesse no grupo da estratégia restritiva, tinha que segurar ele ali sem fazer a transfusão, né? E é uma complexidade que muitas vezes o paciente pós-infarto ele tem outras intercorrências da anticoagulação, da antiagregação, pode ter um sangramento, mas me chama a atenção que um dos critérios de exclusão do estudo é infarto tipo 1 e tipo 2, né? Até comentei hoje com o professor Renato Lopes, e eu gostaria de realmente ver essa análise se existe alguma diferença no infarto tipo 1 e tipo 2 para tomar minha decisão clínica. Eu acho que é um estudo interessante, é o maior estudo já feito nesse cenário, e com certeza ele tem direções, ele aponta, mas talvez isso responda a questão que ficou pendente, né? Se a gente tiver uma evidência que no infarto tipo 2, que é por oferta e demanda, transfundir precocemente talvez pode ser melhor, não sei, né? Talvez supra essa necessidade estatística, com certeza, é difícil ter todos os dados, né? Infelizmente, trabalhar com pesquisa faz parte disso, mas eu acho que é um estudo robusto, é um estudo interessante, importante, com certeza terão inúmeros estudos após, e a gente está no primeiro, né, o estudo pivotal aí que vai definir a prática clínica em breve. Eu acho que... Só acrescentar uma coisinha aqui, só um rapidinho, Ricardo. Um pássaro me contou, um pássaro, tá, pessoal, ali, chamado Renato Lopes, me contou que vai ter uma meta-análise, então talvez isso ajude aí a melhorar. Com Ricardo, certeza. fala aí seu comentário. Não, eu por ia favor. dizer só que essa questão relacionada ao infarto tipo 1 e tipo 2 foi colocado na análise de subgrupos, né? E na análise de Legal. subgrupos, o infarto tipo 1 teve melhor benefício da transfusão do que o infarto tipo 2. A diferença absoluta é 0,7 no infarto tipo 2 e quase 5 no infarto tipo 1, sugerindo até uma das coisas que a gente até faz a gente ficar pensando de que o benefício foi maior naqueles que o principal doença era coronariana mesmo, né? Eu sempre vejo assim, a gente faz muitos anos que a gente sempre tem aquela ideia, transfundimos abaixo de 7 e entre 7 e 10, se for cardiopata isquêmico, a gente não sabe o que faz, né? Porque ele foi excluído de todos os estudos, esse grupo. Isso. E eu achei interessante esse resultado, porque se a gente olhar as curvas, com 2, 3 dias elas já começam a se afastar e elas continuam se afastando. E os benefícios, que nem o Dr. Remo falou, parecem todos favoráveis ao liberal. Então, eu acho que a discussão aqui vai ser a gente tentar ver para qual paciente. Eu acho que não é um estudo que faz que a gente baixou de 10 tenha que transfundir, mas eu acho que ele aumenta muito a nossa facilitação para transfundir nesse cenário. Por qualquer coisa, está com uma angina que não está controlando, esse paciente estabilizou. Eu acho que ele é um estudo que ele nos acrescenta, apesar dele ser negativo no seu desfecho, de ser neutro no seu desfecho primário, ele parece agregar favorável à transfusão liberal. E perfeito. E pessoal, já que nós estamos falando de coronária, isquemia, né? Todo esse papo aí, vamos aqui para rapidinho, tá certo? Porque a gente já está com o tempo aí bem adiantado e lógico, tudo isso vai ser destrinchado em múltiplos outros momentos. Mas eu queria ouvir a opinião de vocês sobre o estudo Órbita 2. Outro estudo, para quem tiver interesse, vai ter um vídeo separado detalhando o estudo em que eu discuto com o Dr. Ricardo. Mas a pergunta que eu faço é, Ricardo e Rafael, será a angioplastia a dipirona das coronárias, sim ou não? É uma boa colocação, professor Remo. A gente sabe que a DAC é uma doença complexa, né? Saber a anatomia coronariana é importante em vários cenários, mas também traz muitas vezes a ansiedade do médico, do paciente, né? Manejar isso não é tão simples. E medicação nem sempre é algo que tem uma adesão de 100%, né? Então, é uma opção, acho que esse estudo ele abre um leque de opções, né, para o cardiologista clínico também estar seguro na decisão e sentar e dividir com o paciente, olha, existe essa possibilidade, tu pode diminuir o número de remédios que tu está tomando, mas também tem o risco do procedimento. Como são pacientes que são de alto risco ou que já fizeram angioplastias, muitas vezes eles não se importam de fazer um novo cateterismo, cientes da situação. Então, é um estudo que é muito difícil de fazer, né? Um estudo com procedimento CHA, né, que a gente chama de procedimento fantasma. O Comitê de Ética da Inglaterra aprovou, o professor Renato
o doutor Ricardo Petraco faz parte do time, entre outros colegas que são extremamente diferenciados, e tratar DAC é algo complexo. Então, tanto a anatomia coronariana quanto a microcirculação, muitas vezes fica difícil de determinar se apenas uma intervenção vai mudar alguma coisa. Mas pro paciente que tem angina, né, eu acho que é importante não sentir dor. Então, tem que individualizar bastante. Esse estudo, ele abre uma discussão do cardiologista com o paciente, não só com o hemodinamicista, de ter que tratar ou não, mas eu acho que aí o paciente, ele é o principal nesse estudo, porque a gente tem como conversar com o paciente e discutir realmente a situação embasada em evidência. Eu concordo com tudo que o Rafa disse. Então, falando em relação ao remo, então eu acho que é um antianginoso de luxo. Então, ele vai ser provavelmente um antianginoso com melhor potência que a gente tem, mas com alguns riscos e com alguns custos. Perfeito. E, pessoal, para terminar, o meu uptake assim, tem sido muito polêmico. Muita gente falando que o Orbita 2 ele é um estudo que não é o que a gente faria na prática clínica, porque ninguém fica parando antianginoso para testar, né, se a angioplastia é boa ou não. A gente acaba fazendo meio que tudo ao mesmo tempo, né? Dá o beta-bloqueador, às vezes dá um pouco de nitrato de metazidina, lodipina, sei lá o quê, e indica a angioplastia se for o caso. Mas, para mim, o grande uptake que eu tive desse estudo é que ele é uma prova de conceito, mais até do que um resultado pragmático para mudar a diretriz. É a prova de que realmente a angioplastia não é apenas um efeito placebo, como deixou ali um pouquinho a mensagem no órbita 1. Então, o órbita 2 meio que dá uma corrigida nessa possível mensagem do órbita 1. E aí, concordo totalmente com vocês falaram. Essa questão de colocar o cardápio para o paciente provavelmente é a melhor solução. Bom, pessoal, a gente já passou aí dos 20 minutos. Eu queria mega agradecer vocês dois. Falar que está sendo incrível essa cobertura aqui. E não fica aqui, né? Vai ter muita coisa. Vocês estão fazendo e-book. Nós temos também um time ali que estão redigindo o resumo dos artigos, Samuel, a Flavinha. Tem o Pedro e o Renato lá na Filadélfia. Queria também agradecer o nosso time de audiovisual, que está fazendo um trabalho espetacular. E vai ter muito mais. Esses congressos, como qualquer um desses congressos grandes, mais com estudos de tamanha importância, como nós citamos aqui, vai ter muito o que falar. Então, não se preocupem que vocês vão ter muito mais assunto nos próximos dias e talvez até por meses. Então, valeu, pessoal. Grande abraço para vocês aí no Rio Grande do Sul, para você que acompanha aí. Fica ligado que a American Heart Association não tem igual, é aqui. MD Health Cardiologia, em parceria com Cardio Review. Aqui você se atualiza direto da fonte.